do Senhor, temos Santa Ceia nessa noite, temos consagração de uma bebê. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, ter o privilégio, Senhor, de estar aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o Teu servo, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre ele a Tua graça, da Tua unção, e que a palavra que sair nesta noite, Pai, seja ministrada dentro do nosso coração e que ela produza fruto para crescimento, no nome de Jesus. Abençoe. Amém. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Amém. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, diga de honra e glória. Quero ver você mudado, quero ver em seu rosto luz, quero te ver transformado aqui no nosso meio, exaltando Jesus. Quero te ver transformado aqui no nosso meio, exaltando Jesus. Quero ver você mudado, quero ver em seu rosto luz, quero te ver transformado aqui no nosso meio, exaltando Jesus. Quero te ver transformado aqui no nosso meio, exaltando Jesus. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. Venha fazer parte agora desse exército invencível. Aquele que se alista aqui não quer mais sair, solta glória a Deus. Aquele que se alista aqui não quer mais sair, solta glória a Deus. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. Diga seu irmão agora, sou um guerreiro invencível. O meu reino inabalável, o meu general é o rei dos reis. O meu reino inabalável, o meu general é o rei dos reis. Cante comigo agora. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. Mais uma vez comigo. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. Pra acabar. É fogo puro, é fogo santo, é fogo alto que transforma o sofredor. Aleluia. Para o Marcos capítulo 9. Amém ou não amém? Amém. Versículo 23. Posso ler? Amém. E disse-lhe Jesus, e Jesus disse-lhe, como está escrito aí: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Pode mais uma vez ler? Tudo é possível ao que crer. Fala para o seu irmão. Tudo é possível ao que crer. Feche os seus olhos. Pai poderoso, a tua serva pastora Nazaré já orou pela minha pessoa, e eu peço a unção do teu Espírito, que a palavra que sair dos meus lábios possam adentrar nos corações, e que no término todos possam retornar para casa com o coração transbordando de alegria. Amém? Amém.
vire para o seu irmão, fala para ele assim: é uma alegria vê-lo cultuando ao Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Pode assentar. Amados, nós lemos aí esse verso, e esse verso você pode ver, ler, e com certeza você já entendeu o que Jesus quis dizer. Ele disse que tudo é possível para aquele que crê. O que ele disse? Quando ele diz tudo é possível para aquele que crê, significa que não há impossível para aquele que crê. Eu falei uma ocasião e repito, um certo vencedor de obstáculos sempre dizia que o impossível é somente encontrado no vocabulário dos fracos. O próprio Jesus, ele está dizendo neste verso: nada é impossível para aquele que crê. Fala para o seu lado, então creia. Por isso eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite, missão impossível. Eu já ouvi missão impossível só em filmes, né? Mas eu tomei como tema desta mensagem, missão. A palavra missão, vocês sabem que significa comissão diplomática, incumbência. Já a palavra impossível significa impraticável, dificílimo. Jesus, para nos salvar, ele recebeu uma missão impossível. Por que impossível, pastor? Porque ele teria que se tornar homem, ele teria que se tornar humano. Amém? Ele teria que se tornar carne e habitar no nosso meio e vencer a missão que ele havia recebido. Posso ouvir um amém? Amém. Então você olha para mim e diz: que missão é essa, pastor? Eu quero dizer a vocês nesta noite que nenhum homem teria condições de vencer ou de receber uma missão como esta que Jesus recebeu. E Jesus não poderia vencer essa missão como Deus, porque Ele é Deus. Ele teria que vencer essa missão impossível como homem, como ser humano. E dentro desta missão, 7 obstáculos impossíveis de ser resolvidos. E Jesus, como homem, ele teria que vencer esses obstáculos para poder salvar o próprio homem. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus é Deus, repito, Jesus é Deus. Mas como Deus, ele não poderia de forma alguma cumprir essa missão. Ele teria que se cumprir, aliás, ele teria que cumprir como homem. E homem algum teria condições de cumprir uma missão tão dificílima como essa. Qual foi a missão? Ou o primeiro obstáculo difícil que Jesus enfrentou? Quem está entendendo, fala amém. Amém. Qual foi a missão de Jesus e quais os obstáculos que ele teria que enfrentar? Vamos lá. O primeiro obstáculo impossível da missão de Jesus era viver como homem no meio da humanidade e não cometer um pecado sequer. A pergunta é: qual homem que poderia viver no meio da humanidade e não cometer um só pecado? Será que existe alguém, Douglas? Missão impossível ou não é impossível? Ele se fez homem e teria que viver no meio da humanidade e não cometer um pecado sequer. Preste bem atenção: pecado não é só prostituir, adulterar. Pecado não é só odiar, matar ou roubar. Pecado não é só, vamos dizer assim, mentir, agredir, enganar. Pecado é mais do que isso.
Ou seja, pecado é isso e muito mais. Jesus teria que viver no meio da humanidade e não cometer um pecado sequer. Digam aleluia. Jesus, como eu disse, se fez carne e viveu 33 anos e meio e não cometeu um pecado sequer. Ele já estava vencendo o primeiro obstáculo. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, está escrito, Pedro dizendo, ele não cometeu pecado algum, nem sequer engano saiu ou se achou nos seus lábios. Cadê o aleluia? Ele venceu. E Pedro afirma esse, repito, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Diga aleluia. Esse foi o primeiro obstáculo impossível, viver no meio da humanidade até o fim de sua vida e partir daqui sem ter cometido um pecado sequer. Eu pergunto, é missão impossível para o homem ou não é? É missão impossível para nós ou não é? É. Nós pecamos, até no pensar, no falar, no agir. E Jesus viveu 33 anos e meio e não cometeu um pecado sequer. Primeiro obstáculo vencido. E segundo obstáculo agora, Jesus como homem, não como Deus. Morrer na cruz pela humanidade. Jesus teria que comprar a humanidade com o seu sangue, derramar o teu sangue para resgatar a humanidade. Como homem, será que um homem teria condições de aceitar uma missão dessa, de morrer por um povo que virou as costas? Jesus teria que morrer por um povo que virou as costas para ele. Jesus teria que entregar a sua vida. Jesus teria que comprar esse povo que virou as costas com o teu sangue. Ninguém jamais aceitaria tal missão. Homem nenhum. Ser humilhado, zombado, cuspido, espancado e pregado na cruz, e lá quase morrendo, e ainda abrir a boca e dizer: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Missão impossível, não é? E Jesus venceu esse segundo obstáculo. Como homem, ele sofreu. A Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Diga amém. Qual o ser humano que aguentaria sofrer desta forma, desta maneira, e ainda perdoar um povo que está ali contra ele? Perdoe porque não sabe o que faz. Irmãos, esta é sem dúvida uma missão dificílima para qualquer homem. Jesus venceu esse segundo obstáculo. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos para o terceiro obstáculo impossível da missão de Jesus. Como homem, após a sua morte, descer no Hades, amém? E tomar as chaves da morte e do inferno que estava no poder de Satanás. Sabemos que quando uma pessoa morre, o corpo fica na sepultura, o espírito é levado para o céu, ou seja, para o paraíso ou para o inferno. Certo ou errado? Quem vai para o paraíso não quer voltar aqui jamais. Quem vai para o inferno, ainda que tenha vontade de sair, não consegue. É impossível um homem escapar do inferno. Quem chega no inferno é impossível. Ele só vai escapar, ou seja, sair no último dia, ou seja, na ressurreição, ou seja, no último dia, no juízo final. Ele só vai sair de lá no juízo final. E Jesus recebeu essa missão. Após a sua morte, você tem que descer lá no Hades, tomar a chave da morte e do inferno que está no poder de Satanás. Amém? E sair do inferno. Diga aleluia.
Eu fico pensando, quando eu estou estudando, analisando sozinho em particular, eu fico pensando como Jesus teria que fazer isso. Tinha que entrar no inferno, pois homem nenhum consegue entrar lá e sair. Jesus tinha que entrar, tomar a chave e sair. E Jesus então, quando eu fico pensando assim, quando ele começa a entrar pelos corredores do inferno, os demônios ficaram apavorados. Quando ele começou a entrar em direção da sala de Satanás, fico pensando eu, os demônios se retiravam, saíam. E ele entra, Satanás arregala os olhos. E ele não chega lá e diz: olha, me dá a chave que você tomou. Eu creio que Jesus chegou lá, deu um pontapé nele, foi parar na parede, foi lá, arrancou do seu pescoço a chave da morte do inferno. Acredito eu que Jesus talvez disse até mais coisas. E disse: meu Pai não acabará contigo agora, porque o meu Pai determinou que no último dia você será lançado no fogo de enxofre. Ele resgata as chaves e ele sai do inferno, e o inferno não conseguiu segurá-lo. Diga aleluia. Ele sai. Mais uma missão cumprida que homem nenhum tinha condições de realizar ou de fazer. Porque eu creio que Deus, antes de enviar Jesus, ele olhou na galeria dos seus grandes heróis da fé e não encontrou um sequer que pudesse realizar tal missão. Mas Jesus topou e disse: eu me torno homem e vou agir como homem, vou lutar como homem para salvar o próprio homem. Por isso que ele disse: tudo é possível ao que crer. Diga amém. Diga aleluia. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Ele conseguiu tirar as chaves. A Bíblia diz que ele tirou a chave. Ele trouxe, saiu do inferno. Vamos para o quarto obstáculo impossível da missão de Jesus. Qual era o quarto? Ressuscitar. Qual era o quarto? Ressuscitar. E ainda ficar 40 dias ressuscitado no meio dos seus discípulos, mostrando a eles que assim como ele ressuscitou, ele iria ressuscitar a sua igreja, aqueles que morreram, para viver com ele por toda a eternidade. Assim como ele ressuscitou, ele iria ressuscitar todo aquele que creu na tua palavra. Digam amém. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, no capítulo 16, que Maria e Marta, Maria e outras foram para o túmulo. E quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, ou seja, a pedra estava retirada. E lá no verso 6, do capítulo 16 de Marcos, 2 varões de branco disseram a elas o que está escrito aqui: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar, está vazio. Quando ela vai lá e olha, não estava lá mesmo. Quando ela volta, os varões não estavam ali mais. Elas não entenderam como sair tão rápido. E elas então vai caminhando em direção de casa, ainda no jardim. Ela vê um homem que com uma enxada estava capinando. Elas então disseram: o jardineiro está ali. Talvez o jardineiro sabe para onde ele foi. E foi até ele e disse: jardineiro, por favor. O jardineiro está lá capinando. Por favor, jardineiro, bom dia. O senhor não viu quem abriu aquele túmulo, ou quem tirou aquela pedra? Você não viu quem apanhou o corpo do meu mestre, ou o que aconteceu? Disseram que ele ressuscitou, mas eu queria que o senhor que está aqui no jardim pudesse dizer alguma coisa. Aquele jardineiro para com a enxada, olha para ela e diz: mulheres, por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou e está vivo? Quando ela ouve esse homem,
esse homem, para ela era o jardineiro, expressar desta forma, ela reconheceu a voz do mestre e disse: mestre, mestre é o Senhor. E tentou abraçar Jesus, disse: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Mas vai e diz para os meus discípulos que eu ressuscitei e estou vivo. Aleluia! Eu ressuscitei e estou vivo. Mais forte para ele. Aleluia! A morte não conseguiu impedir a ressurreição de Jesus. O inferno não conseguiu segurar. Inimigo nenhum conseguiu parar Jesus. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte e venceu o inferno. Diga aleluia. Ele venceu a morte e venceu. Cada obstáculo que ele vencia, ele estava tendo mais força, mais coragem, mais habilidade. Digam amém. Algum homem já foi lá e conseguiu se escapar de lá? Nenhum homem conseguiu ir lá, mesmo em espírito, e conseguir escapar de lá. Todos que foram para o inferno estão lá no inferno. Mas Jesus entrou e saiu e ninguém conseguiu impedir. Repito mais uma vez, por isso que Jesus disse, não foi Marcos, não foi Mateus, não foi João, não foi Pedro, que disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Digam amém. O nosso Jesus está aqui nesta noite. Jesus conseguiu vencer esse quarto obstáculo aparentemente impossível. Ele ressuscitou e ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando a eles tudo o que ainda faltava para eles entender. E no final ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vamos para o quinto obstáculo impossível da missão de Jesus: subir ao céu diante dos seus discípulos, sem escada, sem elevador, sem helicóptero, sem avião, sem balões, sem nada. Subir. Algum homem consegue fazer isso? Jesus teria que fazer isso. Alguns, a Bíblia diz que Abraão, o homem da fé, o pai da fé, um homem comum. Mas Jesus, como homem, mostrou que a verdadeira fé está com ele. Ele mostrou como devemos agir. Aleluia. Ele teria que subir. Era impossível. E eu pergunto, qual o homem que tem condições, como eu estou aqui agora, e dizer para vocês: eu vou subir para todo mundo ver, e começar. Algum homem consegue? E hoje nós podemos ver muitas pessoas voando, de avião, de balões, consegue subir um prédio de elevador, na escadinha. Naquela época já existia escada, mas Jesus estava lá no monte, não tinha nenhuma escada para o céu. Ele teria que subir na presença dos seus discípulos, para que a história fosse escrita, para que todos nós pudéssemos crer e acreditar de todo o nosso coração. Amém? De repente Jesus começa a subir, vencendo mais um obstáculo na presença de todos. Ele estava subindo, mostrando para os seus discípulos, e assim como ele subiu, a sua igreja subirá ao encontro dele nos ares. Pode aplaudir mais forte o nome de Jesus. Portanto, eu digo à igreja: quem tem ouvido para ouvir, vamos para o sexto obstáculo. Estou pulando por causa do tempo. O sexto obstáculo impossível da missão de Jesus, difícil, era enviar o Espírito Santo. Por que difícil? Porque Jesus teria que vencer todos esses obstáculos. Veja bem, eu vou falando, você vai entendendo. Porque Jesus teria que vencer todos esses empecilhos, todos esses obstáculos. E ele venceu. E lá no livro de João, no capítulo 14, ele já começa a falar, no versículo 1 em diante:
Amém? Ele começa a deixar bem claro para todos que ele ia preparar lugares. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugares. E quando preparar, voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E antes de subir, ele disse uma outra palavra. João 14, verso 16. Quando eu chegar lá, rogarei ao Pai. O que ele diz? Rogarei ao Pai. Rogarei para Ele enviar um Consolador, o Espírito Santo. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou rogar. E isso aconteceu. Ele partiu na presença de todos. 40 dias depois que ele estava nos céus, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Jesus cumpriu com a sua palavra. O Espírito Santo desceu e todos foram cheios, todos falaram em novas línguas, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou nesse dia e desde esse dia ele está com a igreja. Ele, mais de 2000 anos, ele está com a igreja. Esta alegria que você tem de dar glória a Deus, esta alegria que você tem de orar, esta alegria que você tem de ir à igreja, esta alegria que você tem de se curvar e adorar e pedir, esta alegria que você tem de levantar, é o Espírito Santo que está impulsionando você e mostrando que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador e que Ele virá buscar a tua igreja, a tua noiva, o teu povo. Digam amém. Então Jesus venceu, Ele conseguiu, Ele disse: eu rogarei ao Pai, eu rogarei ao Pai. Então quando o Espírito Santo desceu 40 dias depois, significa que ele conseguiu, que ele havia rogado ao Pai, e o Pai havia liberado, conseguido. Ele disse: eu vou rogar, eu vou pedir ao Pai, eu vou pedir. Ele não disse: eu vou mandar, eu vou rogar ao Pai. E vocês vão receber, amém? Porque o Pai ouviu e atendeu e enviou 40 dias depois. E desde esta época Ele está conosco. Porque se o Espírito Santo não estivesse com a igreja, não havia nenhuma igreja cheia. Não havia ninguém buscando a Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador. É o Espírito Santo que mostra, que fala para você que tem que buscar ao Senhor. E sem Ele nada somos. Diga aleluia. Quem está dormindo, fala amém. Tem alguém dormindo? Não, né? Só um. Sétimo e último obstáculo. Sétimo e último obstáculo da missão de Jesus. Ainda não cumpriu. O sétimo ainda. Como é, ou como será? Qual é o sétimo, pastor? O sétimo é vir as nuvens e arrebatar a sua igreja num abrir e fechar de olho, numa velocidade jamais vista. Isso ainda não aconteceu, mas Ele venceu para isso acontecer. Então eu creio que isso não é mais um empecilho, não é mais obstáculo para Jesus. Ele já venceu. Ele virá a qualquer momento buscar a tua igreja. Vai ser uma velocidade tão rápida, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, está escrito que será, está escrito, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, amém? Ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos arrebatados. Ele virá num abrir. Meu irmão, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Pode acontecer agora. Pessoas desaparecerão rapidinho. Tipo, para onde foi? Estava aqui agora. Vai ser mais rápido do que você imagina. Pisca os seus olhos normalmente. Você nem percebe quando pisca, porque é muito rápido, né? Você pisca os olhos, a velocidade
do arrebatamento, dessa missão que não é mais impossível, porque ele venceu todas as demais, isso não é nada para ele mais. Esse evento está para acontecer. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, ou as minhas palavras não hão de passar. Diga aleluia. Então ele fez uma promessa, ele disse, olha, que ele vai voltar, ele vai vir. Ele disse: vai passar os céus, passa tudo, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse: eu vou buscar e ele vai vir buscar. Está para acontecer. Nunca aconteceu tanta desgraça como está acontecendo nos nossos dias. Nunca aconteceu tanta ruína como nos nossos dias. Esse ano de 2019 está batendo recorde. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Liga a televisão, entra na internet, você vai ver vários países, até o Irã, eu estava vendo a semana passada, tem 70 anos que não cai uma chuva daquela. A chuva varreu as ruas de muitas cidades do Irã, que todos ficaram perplexos, arrastaram carros, caminhões, derrubaram casas. E não é só no Irã, em outros lugares. Israel também, chovendo, que todos estão espantados. Em muitos lugares do mundo. A Índia, se você vê, você olha lá para a China, tantos desastres da natureza. Não é só isso, muitas outras coisas. Jesus disse que ele viria. Quando isso estiver acontecendo, a sua volta está em cima. Quem está entendendo, fala amém. E o que o cristão precisa fazer é consolar uns aos outros com esta palavra e dizer: fique firme, continua firme, continua firme. Não desvia o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita, marche firme, porque a qualquer momento nós sairemos dessa terra. Posso ouvir um amém? Amado, repito mais uma vez: o que está acontecendo agora é uma prova que Jesus está vindo. O ano passado, no dia 14 de maio, Israel completou 70 anos. Nós já estamos 71 anos. Ele disse que nesta geração, ou geração da figueira, que eu creio que é esta geração, ele voltaria, que é a geração de Israel. E quando você lê Salmo, lá está escrito que a vida do ser humano seria de 70 a 80 anos. Até 70 anos você está bem. Mas quando você entra já na casa, caminhando para 80 anos, é só canseira e enfados. E eu creio que nós estamos na hora extra. Eu creio que nós estamos naqueles... Eu não estou pedindo a você para acreditar nisso de todo o seu coração, mas eu quero dizer a você que nesses 10 anos é extra. Jesus pode vir antes do final dos 10 anos, ele pode vir no meio, ele pode vir agora, pode vir a qualquer hora. Se ele não vier no final dos 10 anos, ele sabe de todas as coisas. Mas de uma coisa eu sei: vamos estar atentos. Não brinque de ser cristão, seja cristão fiel, esteja atento. Porque se eu não pedir a vocês para ser fiéis, para ficarem atentos, para aprender a amar uns aos outros, ganhar almas, falar de Jesus, eu estaria errado. Dificilmente eu usar esse púlpito só para falar de dinheiro. Uma vez ou outra eu falo. Muito difícil, eu falo mais do que você precisa estar atento, você precisa se preparar. Jesus está voltando e eu não estou preparando uma igreja para ir para o inferno, estou preparando uma igreja para viver ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abre os olhos, fique firme. O céu aguarda ansiosamente a chegada da igreja. O que mais me dói é o despreparo de muitos. Muitos não estão levando a sério. Mas uma coisa eu sei: a igreja vai ser arrebatada de dentro da igreja. Ele vai tirar o povo dele de dentro da igreja. Por que ele vai tirar a igreja de dentro da igreja? Ele vai tirar a igreja que está atento. Porque muitos estão na igreja, mas não estão atentos.
está pensando em casa, pensando em uma coisa, pensando em outra, não tem compromisso, foge de compromisso na obra dele, nessas últimas horas que precisamos abraçar mesmo e fazer o melhor possível para o teu reino. Ele venceu esta missão por amor a você, por amor a mim. Ele não precisaria fazer isso, mas ele fez por amor a você. Abra os olhos e entenda que ele está vindo. O materialismo tem segurado muitos nesses últimos dias. Muitos estão, vamos dizer assim, cego. Olha só para o materialismo e esquece que Jesus está voltando. Eu quero concluir esta minha pequena palavra dizendo a vocês: a ambição pelas coisas do mundo é o último recurso do fracasso. Fuja dele. Viva cada momento como se fosse o último dia. Fala para o seu irmão lá, viva cada momento como se fosse o último dia. Porque o fim, amado, da esperança é o começo da morte. Quando você começa a perder a esperança, você está se aproximando da morte. Mantenha essa esperança viva naquele que ressuscitou e está vivo. Mantenha essa esperança viva naquele que disse: eu voltarei. Mantenha a sua esperança viva: eu vou morar no céu. Eu vou morar com Jesus. Mantenha isso. E não desvie nem para a esquerda nem para a direita. No final de tudo haverá um novo começo. Diga amém. Uns começarão no céu com Jesus. Infelizmente outros iniciarão no inferno, no lago de fogo. Um sofrimento eterno, jamais visto antes. Grave no teu coração essa pequena palavra dirigida nesta noite. A missão, repito, impossível para todo homem. Jesus, como homem, assumiu e venceu por amor a você. E venceu por amor de mim. Morreu chicoteado, pregado, cuspido, zombado, até cair a última gota de sangue. Mas eu estou fazendo isso para salvar a humanidade perdida. Se você aceitou Jesus, o seu nome está no livro da vida. Mas se você ainda não aceitou, você está correndo risco de perder um paraíso, de perder um lugar onde você vai viver por toda a eternidade. Se você já recebeu Jesus e está fazendo a vontade dele, seu nome está lá. E quando ele vir, você vai. Se você está na igreja há tanto tempo, mas ainda não se decidiu abrir o seu coração e dizer: eu quero me tornar servo do Senhor, você está perdendo tempo. Eu me converti ainda, era jovem. O meu sonho era ser cantor, o meu sonho era estar lá fora. Fiz vários shows, várias boates, vários bares, circos. Era a minha cabeça, estava naquilo. Mas no dia que eu conheci Jesus e minha vida mudou, eu disse: se eu soubesse, eu tinha aceitado a Ele há mais tempo. Você não fez nada errado ter aceitado Jesus. O que você fez foi certo. Ele ouviu você, você aceitou, ele escreveu o seu nome. E no dia que a trombeta soar, o seu nome vai ser falado. E você vai deixar essa terra num abrir e fechar de olho. E vai cruzar os triunfantes de todo esse universo e viver com ele por toda a eternidade. Fique de pé toda a igreja. Se alguém nesta noite ainda não decidiu recebê-lo como Senhor e Salvador, não perca tempo, meu irmão. Nós somos uma família e queremos que você faça parte dessa família que vai morar no céu. Se você é crente, mas está afastado, você pode recomeçar novamente. Você pode vir aqui na frente e dizer: pastor, eu estou afastado, mas a partir de agora eu quero mudar. Amém? Se você está frio na fé, você pode nesta noite vir aqui à frente. Tanto aquele que não recebeu Jesus, tanto aquele que está fraco na fé, tanto aquele que não sabe o que fazer. Jesus, ele quer mudar a sua história. Você imaginou se Jesus arrebatar a igreja daqui a 2 horas, 3 horas? E você abrir os olhos e dizer: meu Deus, o que aconteceu? Irmão, não estou fazendo medo a ninguém. Eu estou apenas dizendo a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça.
Se porventura alguém nesta noite está fraco, venha aqui à frente. Se alguém não aceitou e deseja aceitar, venha aqui na frente. Quero chamar na frente também para me orar por você, aquele que ainda não se batizou, que não desceu as águas. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você ainda não desceu as águas, vem aqui à frente, vou orar para Deus abençoar você e mudar a sua história. Aqui tem um jovem, quem não é batizado aí, vem aqui à frente, não tenha medo não. Bendito seja o nome do Senhor. Não é só quem é batizado, eu falei vários, né? Amém. Cadê os líderes, pastores? É a melhor coisa é servir ao Senhor. Eu servi o mundo por um bom tempo, fiz vários shows, cantei com vários artistas famosos, mas Deus não queria aquilo para mim. Deus mudou a minha história. E eu quero orar juntamente com os líderes por você. Amém. Só perguntar, quem está se reconciliando aqui? Levante a mão. Você já é batizada? Já, está reconciliando. Você é batizado? Não, não é batizado. Você é batizada? Não é batizada não? Pensei que você era. Você é batizado? Não. Você é batizada? Também não. 1, 2, 3, 4, 5, né? Amém. Então os demais estão aqui. Uns estão sentindo fraco, vem à frente. Seu nome? Fábio. Fábio, eu era jovem como você. Fazia show da pesada. Aí no dia que Deus moveu meu coração, eu disse, não vou perder tempo. Eu descobri que Ele tem um paraíso para todos aqueles que receberam como Senhor e Salvador. E a morada que Ele preparou para nós é eterna. Não tem dor, não tem sofrimento. Não vai ficar preocupado com aluguel, conta de água. Tudo Ele preparou para aquele que nele crê. Ele tem tudo de bom para você. Amém. Ele tem tudo de bom para você. Amém. Ele não vem na igreja constante por causa do trabalho. Aprendi a gostar dele, somos amigos. Mas eu gostaria que você decidisse, viu? Deus tem o melhor para você. As pessoas que a gente gosta, a gente quer o melhor para elas, né? O melhor para elas. A gente não convida você para ser fanático, a gente convida você para ser servo do Deus vivo. Os líderes ajudam a orar por eles, toque as mãos, vai em cada um, e eu vou estar orando. Deus, Pai Todo-Poderoso. Vieram aqui à frente essas pessoas, Senhor. Uns não foram batizados ainda. Outros querem te receber como Senhor e Salvador. Outros estavam frios e pedem que o Senhor venha renová-los. Tem pessoas, meu Deus, que dizem, eu não vou me batizar porque eu ainda estou bebendo, estou fumando. Eu vou esperar me libertar. Enquanto você estiver esperando se libertar, você nunca vai conseguir. Você tem que receber Jesus, aceitar Ele, descer as águas, e Ele vai te ajudar a sair dessa. Porque sozinho você não vai conseguir. Por isso eu peço por cada um nesta noite. Retira, meu Deus, o mal. Retira tudo aquilo que não presta. Meu Deus, abre as portas e escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai querido, toca a tua mão santa agora. Em nome do Senhor Jesus. Nesse domingo, meu Deus, teremos um encontro, Pai, sábado e domingo. Muitos aqui podem descer as águas ainda nesse domingo. Muitos aqui ainda podem te receber como Senhor e Salvador e descer as águas domingo que vem. Em nome de Jesus, é só querer, é só abrir o coração. Eu oro em nome de Jesus e peço a tua graça, a tua bênção na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Não volte para o seu lugar agora. Você já aceitou Jesus como Salvador? Já. Só não batizou ainda?
Você já aceitou Jesus como Salvador? Está aceitando hoje? Está aceitando? Edinaldo. Só repita, Flávio. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que preciso do Senhor como Senhor e Salvador, porque eu sou pecador e preciso da tua graça. Escreve o meu nome no livro da vida, e diante desta igreja eu recebo como meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você já recebeu Jesus como Salvador? Já recebeu Ele como seu Salvador? Amém. Se reconciliou também. Amém. Glória a Deus. Você já reconciliou, né? Ele não é batizado, mas ele já reconciliou em nome de Jesus. E você? Batizado? Não é batizado? Você está aceitando ou está renovando? Estou tentando, né? Ele é a primeira vez que vem na igreja. Ele é a primeira vez que vem na igreja. Senhor, Nesta noite, eu confesso que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você é batizado? Você é batizado, né? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Dá um abraço no outro aí. Dá um abraço no outro. Fala para ele. Vamos rompendo em fé. Rompendo em fé. Abraça aí. Em nome de Jesus. Abraça uns aos outros.